Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas na linha de frente, principalmente uma notícia muito boa, parece que o quartel-general do grupo Wagner foi destruído com muitas mortes ali em Popasna. Vamos entender o que está acontecendo. Esse é o vídeo do dia 15 de agosto de 2022, a gente faz vídeos aqui todos os dias sobre a situação na Ucrânia, então não vá se perder com a data. As notícias que a gente vai falar aqui são sugeridas por Refratário, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar falando sobre como é que está a situação aqui na linha de frente. E não tem nenhuma grande mudança. Aqui em Kharkiv também não se confirmou. Lembra que a gente mencionou ontem que os russos disseram que tinham tomado a cidade, mas não foi confirmado. Houve também algum avanço aqui na região de Bakhmut, mas, novamente, parece que houve gente dizendo que, não, que a defesa ucraniana colapsou em Soledar e os russos tomaram Soledar inteira. Não, os russos tomaram uma fábrica de giz que fica nessa região aqui, que já estava, já tinha sido tomada por eles, no final das contas, muito próximo aqui da área que eles já tinham tomado, né? Eles já tinham entrado aqui em Bakhmut, a fábrica de giz, se não me engano, é algum lugar por aqui, ó. Eu não tenho certeza, que foi onde os russos conseguiram. Mas isso não muda nada em termos estratégicos. Como a gente vem falado, eles conseguem de vez em quando avançar alguma coisinha, mas é muito pouca coisa. Soledar continua fortemente nas mãos dos ucranianos e aqui também não houve avanço em direção a Bakhmut. Como a gente mencionou ontem, os russos têm avançado ao longo aí da última semana, mas muito pouca coisa, o máximo 1,5 km que eles conseguiram avançar nessa frente de batalha aqui, o que é muito pouco. E como eu expliquei para vocês, ao contrário do que aconteceu com Severodonetsk e Lysychansk, em que os ucranianos tinham sempre o plano de causar danos, mas abandonar a cidade eventualmente, esses planos não se configuram nesse caso aqui, né? E além disso, a gente tem a boa notícia que a base do grupo Wagner, que o principal responsável por essa ofensiva aqui é o grupo Wagner, são aqueles mercenários russos, né? E os ucranianos conseguiram atingir a base dele que estava aqui em Popasna. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, vamos primeiro continuar vendo aqui o resto da linha de frente. De novo, aqui em Pisk continua a batalha por aqui, né? Como a gente já falou ontem, os russos alegaram ter tomado toda a cidade, os ucranianos falam que não foi tomada, que eles ainda estão em poder da cidade, as batalhas ainda estão acontecendo por lá, né? A ideia de pegar Pisk aqui é justamente fechar a Avdiivka, que é essa cidade que está aqui no meio, que é uma cidade relativamente grande e é uma cidade muito bem protegida. É um lugar que os russos já tentaram tomar várias vezes e não conseguem. Ela fica mais alto no terreno, tem vários lagos aqui na lateral que dificultam a tomada da cidade. No final, os russos só têm essa estradazinha aqui como opção para chegar na cidade, e aí os ucranianos fecham bem. Na verdade, essas duas estradas aqui, né, que tem uma outra, parece. Os ucranianos fecham bem a defesa aqui e os russos não têm como tomar devido às dificuldades do terreno aqui em Avdiivka. Então eles estão querendo fazer um grande círculo aqui, ou seja, crescer do lado de cá, em Pisk, e já tem uma parte tomada aqui até a H20 nessa rodovia aqui, também já tem um pedaço tomado pelos russos, então essa é a ideia deles para tomar Avdiivka. Mas não vou conseguir também, muito pouco provável que consigam, porque, como a gente mencionou, os russos têm tirado o pessoal daqui dessa área e levado lá para Kherson por conta da contraofensiva ucraniana lá em Kherson, né? A gente vai falar mais adiante também que o Instituto para Estudo da Guerra, eles fizeram um levantamento sobre tropas de que lugar da Rússia que está em cada lugar, e é uma confusão danada, todo mundo inexperiente nessa região aqui. A única tropa experiente que tem nessa área é o pessoal do grupo Wagner. Bom, teve mais algumas brigas aqui na parte de Zaporizhia, mas também não houve nenhum avanço significativo. E daí a gente tem novamente os ataques na retaguarda russa, né? Teve mais um monte de coisa aqui também na região de Kherson. Enfim, a ideia ucraniana continua sendo aquela de destruir a logística russa nessa região. Então, tem aqui algumas fotos e imagens do HIMARS, isso aqui é próximo a Donetsk,
Isso aqui em outro lugar também em Donetsk, que são dois lugares diferentes. Aqui claramente dá para ver que foi uma explosão de um depósito de munição ou coisa do gênero. E aqui é em Tokmak. Tokmak é essa cidadezinha aqui em Zaporizhia. Também foi destruído ali algum depósito, alguma coisa na região. Dá para ver alguma coisa? Não, só fumaça mesmo da destruição, né? Bom, teve um outro ataque ucraniano também em Belgorod. Isso aqui é na Rússia, tá? Isso é uma torre de... Alguns dizem que é torre de observação, outros estão dizendo que é torre de comunicação. De qualquer forma, uma torre muito alta que foi atingida por um drone kamikaze. Sabe aqueles dronezinhos que tem munição na coisa, você direciona eles ali. É lógico que quem está filmando aí nesse caso é um outro drone. O drone kamikaze ele também filma, então você também sabe para onde é que ele está indo, você mira ele durante o voo dele, né? Conseguiram derrubar aí a torre nessa região lá de Belgorod, né? E aqui, como eu falei, ontem a gente comentou que teve vários bombardeios aqui em Kherson, nessa região sul toda aqui, né? E o interessante é justamente essa visão que o Defmon traz para a gente aqui, falando sobre a questão das rodovias que tem nessa região, que pelo menos uma delas estaria destruída, estaria fora de operação. E ele fala aqui primeiro que ele não tem certeza se a rodovia depois de Brilivka, depois daquele acidente, dá para passar trem por ali. E aí depois ele fala que não, que ele levantou fotos aéreas do local e que do jeito que está a situação, na verdade, os russos estão cortados da Crimeia, ou seja, pelo menos por trem, não conseguem passar, está aqui o mapa, tanto aqui nessa região quanto nessa região estão destruídas as ferrovias. Se você reparar aqui, ó, saindo da Crimeia, a Crimeia que é o sul, nessa península, e tem muitas bases russas aqui. Os russos têm usado a Crimeia para reabastecer de munição e armas, principalmente a região sul da Ucrânia aqui. E saindo aqui da Crimeia tem duas rodovias, ou duas ferrovias principais. Uma passa pelo estreito aqui, por esse pequeno trechinho de terra aqui, que é por isso que é uma península, né? Senão seria uma ilha a Crimeia, mas tem esse pequeno trecho de terra aqui que liga ao continente, então uma delas passa por aqui e passa em Brilivka. Brilivka, lembra, foi aquela ferrovia que os ucranianos atingiram um trem com munição. O trem estava passando por Brilivka, foi atingido, uma grande destruição. E aí logo em seguida, no dia seguinte, um outro trem que estava vindo atrás, ele ficou parado aqui em Kalanchak, porque a ferrovia tinha sido destruída, né? Ficou parado aqui em Kalanchak, daí os russos resolveram fazer esconder o trem com fumaça e acabaram botando fogo no próprio trem. Lembra? A gente falou sobre isso alguns dias atrás. Então, essa ferrovia está destruída, ainda está destruída, e a outra ferrovia passa por aqui. Ó. Ela tem uma ponte ferroviária aqui e segue para esse lado de cá, e ela foi destruída, uma ponte sobre um desses rios aqui. Eu não vou saber exatamente qual é o rio, mas um desses rios aqui, a ponte ferroviária que passa por esses rios, foi destruída de forma que, no momento, os russos não conseguem usar ferrovias para abastecer o sul da Ucrânia, né? O que é uma excelente estratégia nisso daqui. Vamos ver, é aquilo que a gente fala sempre, ferrovia tem a grande questão de ser fácil de reparar, então sempre, esse tipo de dano sempre é algo que consegue se fazer com certa facilidade, mas de qualquer forma atrasa a logística russa, né? Bom, e aqui chegamos à notícia mais interessante do dia, que foi a destruição do quartel-general lá do Grupo Wagner em Popasna, né? Essa notícia saiu primeiro no Telegram, aí depois começaram a sair algumas fotos em Telegrams lá dos russos, né? Os próprios russos falando sobre o caso, o absurdo, não sei o que lá, que destruíram o quartel lá do Grupo Wagner, tem muitas mortes e coisa e tal, e parece inclusive o Yevgeny Prigozhin, que é o chefe do Grupo Wagner, o neonazista e ele é neonazista mesmo, ele tem tatuado suástica no corpo, enfim, ele que é o diretor do Grupo Wagner, o presidente do Grupo Wagner, estava lá e ajudando no resgate do pessoal lá do Grupo Wagner, ou seja,
foi atingida uma instalação realmente de alto comando desse grupo mercenário lá. Para quem não sabe, o grupo mercenário Wagner é um grupo de mercenários criados pelo Putin. O Putin é que é o dono desse grupo, no final das contas. Esse cara, o Prigozhin, é o general deles lá, o que comanda, mas ele é muito ligado ao Putin. E esse grupo Wagner tem crescido bastante. O Putin tem dado instalações militares do exército russo para esse grupo de mercenários. Então, e esses mercenários não respondem à cadeia de comando, não, respondem direto ao Putin. São usados em muitos lugares e, inclusive aqui nesse caso, lá em Popasna, como eu falei, as tropas na região ali do ataque de Popasna em direção a Bakhmut, a única tropa que tem ali com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de efetividade, é justamente o grupo Wagner. O resto do exército russo ali não tá com nenhuma capacidade de guerra mesmo, né? Publicaram fotos e coisa e tal sobre onde era o QG do grupo. Isso aqui são fotos antes. Foi com essas fotos aqui que foram publicadas em Telegram dos russos que os ucranianos descobriram que esse daqui era um posto. O pessoal do grupo Wagner estava usando esse prédio como quartel-general. Esse prédio lá em Popasna é aquilo que eu falo para vocês. Pra gente, a gente olha para esse prédio aqui, você não sabe o que é, né? Mas para quem é de Popasna, para um ucraniano que é da região, ele vai olhar para isso aqui e falar, não, isso não é que é isso daí, que é aquele prédio, não sei o que tem aonde ali. Enfim, imediatamente descobriram isso daqui, e daí eles estavam reclamando muito porque fotos como essa justamente que deram a noção para o exército ucraniano de onde estava o quartel-general. E daí parece que foi um ataque com HIMARS, que eles estão descrevendo, o pessoal reclamando lá no canal do Telegram, né, que as fotos, não sei o que lá. E aqui está o pessoal já na operação de resgate, o prédio destruído aqui do lado. Tá vendo aqui? Destruído totalmente aqui do lado o prédio onde estava o quartel-general deles. E tem aqui uma imagem aérea da região ali. Enfim, não dá para saber ainda quantos feridos, quantos mortos tiveram nisso daí, mas certamente foi um dano grande aí ao pessoal do grupo Wagner. Uma excelente notícia essa, né? Esse pessoal tem mesmo que ser destruído totalmente. Invasores russos confirmam o ataque ucraniano na base do grupo Wagner em Popasna. Aí tem mais as fotos aqui. Aqui mostra uma parte do prédio totalmente destruída, ou seja, realmente, certamente causou bastante dano lá, né? Como eu falei para vocês, é nesse lugar aqui do mapa. Popasna está aqui e aqui é Bakhmut. Então é daqui que eles estão comandando o ataque a Bakhmut. Com esse ataque, muito provavelmente eles vão ter dificuldades aí de continuar esse ataque mais forte, né? Então cada vez surgindo mais fotos aqui do ataque, né, nesse prédio lá em Popasna. Dá para ver aqui um monte de coisa, realmente, um monte de arma que foi resgatada do prédio, parece que realmente a destruição foi grande, né? O pessoal está comemorando aqui, comemorando mesmo. E aí tá certo, esse pessoal realmente não vale nada, estão invadindo um país pacífico, entraram para invadir sem nenhum motivo aparente, tem mais é que morrer mesmo. Muito interessante o comunicado aqui do Instituto para Estudo da Guerra, em que eles fazem uma descrição de que tropas estão sendo usadas em cada lugar ali no campo de batalha, né? Que tropas russas estão sendo usadas. Porque, como a gente falou, os russos tiraram muitas tropas daqui e mandaram para Kherson, para reforçar aqui em Kherson. Então, o que ficou nessa região aqui não são tropas muito experientes, né? Então, na cidade de Kharkiv, eles têm, principalmente o pessoal do Distrito Militar do Oeste que está patrulhando aquilo ali. No link entre Izium e na região de Izium, principalmente os batalhões voluntários e alguma coisa dos batalhões do leste. Então, nessa região de Izium aqui, que inclusive a gente tem falado, né, os russos estão perdendo terreno, os ucranianos têm avançado aqui nessa região. Aliás, é até curioso você ver, né, porque a gente comenta que os russos estão avançando aqui, a nossa preocupação maior é com o avanço dos russos, evidentemente. A gente não quer que eles avancem. Mas o fato é que o pouco de território que os russos tomaram aqui foi muito menor do que os ucranianos, que retomaram toda essa área aqui. Essa área toda aqui estava sob controle dos russos e foi retomada pelos ucranianos
aqui nessa região de Izium, né? Então é porque justamente tem voluntários, batalhões de voluntários e do leste da Rússia, né? Lá de Vladivostok, aquela região lá. A região de Siversky é o distrito militar central e algumas unidades das supostas, entre aspas, repúblicas separatistas aqui, que estão fazendo essa parte aqui de Siversky, né, que é aqui Lysychansk, coisa e tal, nessa região. Não estão conseguindo avançar nada aqui. E justamente em Bakhmut, que é o Wagner Group, que é o que está conseguindo fazer alguma coisa nessa região. Ali na região de Avdiivka, que é aquela cidade que a gente mencionou, que eles estão querendo fazer uma pinça, são unidades da suposta, entre aspas, República de Donetsk, e no sul da Ucrânia é para onde eles mandaram todos os reforços, né? Como eu falei, a grande coisa foi essa, eles tiraram muitas tropas daqui e mandaram aqui para o sul, justamente pela iminência de uma contraofensiva ucraniana na região. Isso mostra o problema do cobertor curto dos russos, né? Se tira de um lugar, falta. Puxar para um lado, o outro lado fica desabastecido, né? Realmente é complicado. E tem mais coisa aqui, né? Por exemplo, esse vídeo aqui é um vídeo recente de pessoas da suposta República de Donetsk, desculpa, da República de Luhansk, que não querem lutar pela República de Donetsk. Por que eles estão reclamando isso? Porque, segundo eles, não é interesse deles e coisa e tal, e Luhansk já foi toda tomada, então por que a gente vai brigar por Donetsk? Enfim, estão querendo ser dispensados todos eles. Só que o chato é que o pessoal de Donetsk lutou por Luhansk antes, né? E daí agora estão reclamando que o Luhansk não quer lutar por Donetsk. Enfim, essas repúblicas separatistas ali, gente, isso não existe. Nunca houve movimento separatista naquela região. É tudo infiltrado pelos russos, é tudo os russos fazendo esse tipo de coisa, né? E aí eles trazem algumas pessoas da população local, isso aqui são ucranianos daquela região, que acabam se alistando nesse negócio por dinheiro, não tem mais nenhum trabalho nessas regiões, desde que os russos invadiram Donetsk e Luhansk, lá em 2014, as grandes empresas, tudo saiu de lá, então no final das contas ficou totalmente abandonada aquela região ali, não tem nenhuma atividade econômica. Aí o pessoal acaba se alistando justamente por questão de não ter outra alternativa, né? Mas querer lutar, realmente não quer lutar de jeito nenhum. Bom, terminando essa visão mais direta aqui do campo de batalha, um artigo bem interessante aqui do Brian Friedenborg, falando sobre como a Ucrânia vai ganhar Kherson no resto do ano, né? E daí estão explicando aqui que ele já fez um artigo mostrando o porquê que a Ucrânia vai ganhar essa guerra. A gente chegou a falar sobre o artigo dele, já faz alguns meses isso, justamente ele falando sobre a questão do exército russo ser muito centralizador, e o exército ucraniano ter uma postura muito mais ocidental, muito mais descentralizada, o que facilita muito as coisas, e também o apoio tecnológico ocidental, que é importante. Enfim, então ele fala assim, olha só, eu já falei no meu artigo por que a Ucrânia vai ganhar, e agora, como que ela vai fazer isso, né? E parece claro para ele, justamente ele mostra aqui alguns gráficos, coisas, a maior parte a gente já falou, mas é justamente a questão de que a ideia da Ucrânia é secar totalmente a logística russa na região. A gente viu isso acontecendo. Eles já destruíram todas as pontes aqui do rio de Dnipro. Ontem mesmo a gente falou sobre isso, né? Hoje a gente viu como as ferrovias aqui saindo da Crimeia já estão destruídas. Se ele destruir mais algumas ferrovias por aqui, já fica totalmente impossível os russos alimentarem a logística deles, porque, lembra, os russos dependem muito de trem. Eles podem usar caminhão? Podem usar caminhão, mas trem é realmente o que dá o grosso da logística russa, e no momento eles não estão podendo usar a Crimeia como isso, né? Como essa base para atender essa região. Então, ou seja, essa estratégia ucraniana, secar a alimentação aqui dessa região de Kherson e dessa forma acabar enfraquecendo as tropas russas ali na região. E o ponto que eles colocam é justamente esse, os ucranianos vão devagar, eles vão garantir que os russos estão muito fracos na região antes de partirem para a ofensiva militar propriamente dita, ou seja,
ele espera que ainda vai haver, ao longo deste ano, muito enfraquecimento russo na região, muita gente sendo sufocada em termos de falta de logística antes que os ucranianos avancem, mas que vai ser assim que eles vão fazer, justamente porque isso é a melhor maneira de lidar com essa tropa russa que está ali na região, né? É inevitável ganhar, mas vai ser devagar. Bom, uma coisa aqui bastante trágica, né? A Rússia parece que está fazendo um show trial, um julgamento show lá em Mariupol para os combatentes lá da Azovstal, né? Isso é uma coisa muito triste, porque, como a gente falou, quando os ucranianos aceitaram se render, foi porque havia a garantia das Nações Unidas e da Cruz Vermelha de que eles receberiam tratamentos de prisioneiros de guerra e seriam eventualmente trocados por prisioneiros russos, né? Então, ou seja, eles se renderiam e depois seriam trocados por prisioneiros. Mas o que a gente tem visto é justamente os russos torturando os prisioneiros de guerra ucranianos, maltratando eles, matando inclusive. A gente viu lá no caso da prisão de Olenivka, que foi claramente ali um ataque russo que aconteceu ali, que matou os prisioneiros de guerra ucranianos. E agora parece que eles estão preparando um show, um julgamento show, botando um monte de jaulas aqui próximo de um prédio lá em Mariupol que sobreviveu à guerra. E daí vão fazer um show ali para um julgamento do Grupo Azov. Olha só, vamos matar os nazistas, aquela coisa que realmente é um absurdo, está totalmente fora das convenções de guerra. Mas por que eles vão fazer isso? Porque os russos estão precisando desesperadamente de uma vitória em alguma coisa, mostrar alguma coisa de positivo, né? E não tem nada para mostrar militarmente aqui, chega nesse desespero de fazer esse tipo de coisa. É muito triste isso acontecer realmente. Bom, aqui é uma coisa bem interessante aqui, o livro escrito por um paraquedista russo, que participou da invasão. Ele estava no dia 24 de fevereiro lá em Hostomel. O nome dele é Pavel Filatiev. Então ele se alistou, ele era do exército, ele participou dessa invasão. Depois que os russos saíram do norte, ele foi destacado para Kherson, então ele ficou um período em Kherson também. E depois ele desistiu de tudo e resolveu escrever um livro condenando a guerra da Rússia. E o que ele fala aqui, e aí ele conta um monte de história. O livro se chama Zov, ou seja, Z-O-V, que eram os símbolos, né, pintados nos tanques russos. Hoje em dia ficou basicamente o Z, que virou o grande símbolo aí, né? O O e o V ficaram meio abandonados. Mas então ele conta a história da guerra, conta do ponto de vista dele e critica essa guerra. Alguns excertos desse livro, né, algumas partes desse livro foram publicados por um site chamado eStories, em russo, né, e aqui tem a tradução de alguns desses trechos, justamente contando isso daí e criticando a Rússia por isso. Que ele fala, a gente não tem moral para estar invadindo um outro país, atacar outro país, né? Não temos o direito moral de atacar outro país. Então, bem interessante esse livro. Eu espero que o cara esteja bem protegido, já tenha saído da Rússia, porque você sabe que a política russa não tolera muito esse tipo de coisa, né? Bom, e um outro relato, já que a gente está falando aqui de relato de coisas que aconteceram no início da guerra, né? Tem um outro relato muito interessante de um russo que participou da invasão de Kharkiv. Kharkiv, essa cidade aqui, é uma cidade que os russos planejavam tomar nas primeiras 48 horas da invasão. Por que isso? Porque, repara, ela é pertinho da fronteira, então é rápido aqui de chegar. Kharkiv é uma cidade que é pró-Rússia. Se você pegar as eleições na Ucrânia, eles sempre votaram no candidato pró-Rússia, sempre ganhou nessa região de Kharkiv. Então os russos imaginavam que iam chegar aqui e iam ser recebidos de braços abertos pela população. E aí o que o cara conta aqui nessa thread aqui, né, é justamente que não, né, o Chris O não é o soldado, tá? O Chris O é quem traduziu a thread do soldado para o inglês, né? E daí ele fala sobre essa chegada em Kharkiv e coisa e tal. Eles chegaram a conseguir colocar patrulhas bem dentro da cidade, coisa e tal, porque eles foram destemidos, porque eles acharam que iam ser bem recebidos, né? E acabou que não foram. Essas patrulhas que estão na cidade, aqui tem até fotos e coisa e tal, acabaram
trucidadas, o pessoal tendo que fugir de volta para a saída da cidade. E, no final das contas, não conseguiram tomar Kharkiv nem nas primeiras 48 horas, nem até hoje, né? Chegaram a chegar perto de Kharkiv, onde está essa mancha azul acinzentada, é o local onde os russos já chegaram a ocupar, mas que foram tirados daqui pelos ucranianos. Então dá para ver que Kharkiv está realmente bem mais tranquila agora. Mas, de qualquer forma, ela não cedeu. Em momento algum, a cidade foi tomada pelos russos. É realmente impressionante isso. E mostra a surpresa dos russos, porque é aquele negócio, todo mundo achava que a cidade de Kharkiv iria receber os russos de braços abertos. É o velho problema da falta de percepção dos russos sobre a mudança na opinião dos ucranianos, né? E eles acabaram destruindo o que restava de apoio a russos lá com essa invasão, né? Agora não tem mais nem jeito, nem esperem mais nada dos ucranianos que não seja ódio aos russos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.